Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, Jornal da Manhã, Rádio Jovem Pan, edição regional São José dos Campos. Hoje aqui conosco a presença do Kiko Savaia, retornando à bancada, nosso querido amigo e companheiro de bancada, Kiko Savaia, e também recebendo hoje também o promotor de justiça de Jacareí, doutor José Luiz Bedinares. Que bom dia a vocês, sejam bem-vindos ao microfone da Rádio Jovem Pan. Kiko, prazer ter aqui mais uma vez conosco. Clemente, prazer todo meu. Eu queria cumprimentar essa equipe maravilhosa aqui, na sua pessoa, do Giovana, do Sena, do Eloy. É um prazer estar aqui discutindo assuntos tão importantes e relevantes para o desenvolvimento. E agora também o Gabriel também, viu? Que o Gabriel que está aí no comando. Nossa, o Gabriel está escondidinho, é verdade. Desculpa, Gabriel. E esse estúdio maravilhoso reformado aqui, né? Praticamente estamos inaugurando essa semana no novo estúdio, né? Estou me sentindo importante aqui, viu? E queria cumprimentar também o doutor Bedinarsky, né? Que vem desenvolvendo um trabalho fantástico lá no Ministério Público de Jacareí. E poder conversar um pouquinho a respeito, né? Aliás, é um amigo da gente, é de longa data, ele é também esportista, é radialista também, participa do jornalismo esportivo na Rádio Mensagem em Jacareí, é um grande amigo também, e há muito tempo, aliás, hein, Kiko? É esportista? Não sabia. Esportista, e vou mais longe contigo, hein? Quase foi candidato a prefeito de Jacareí, viu? É mesmo? Doutor, seja bem-vindo. Tudo bem, né? Ô, Clemente, olha tudo bem? Bom dia, Kiko, bom dia, amigos da bancada. Realmente houve um boato, né? Houve um boato. Aliás, um forte boato, né? Um forte boato, né? Mas o Ministério Público é a realização de um sonho, né? Perguntam para mim, você é promotor? Eu falo, não, eu realizei um sonho de um estudante. Sim. A verdade é essa. Então, deu certo, né? É uma honra muito grande, né? Fazer parte do Ministério Público, uma grande instituição que vem ajudando bastante o desenvolvimento do Brasil e a aplicação das leis, porque um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é que a lei não pega, né? Não pega, não vai, né? Então, e são muitas, tem que fazer, né? Pegar, né? Aliás, haja vista... Isso atrapalha um pouco, né? Doutor, haja vista aí a CPI do Senado, né? Impressionante, né? Agora você pega lá um senador falando que a depoente apresentou 14, 15, 16, 17 mentiras. Só quem é especialista em mentiras pode achar que outra pessoa mentiu 17, contar quantas mentiras a outra pessoa fez, né? Impressionante isso, né? Assistir aquilo tá subindo minha pressão, viu? Eu tô preferindo não assistir essa CPI, pelo amor de Deus. Kiko, fique à vontade pro seu comando aí, viu, Kiko? Não, imagina. Eu quero, Clemente, mais uma vez agradecer essa oportunidade. E o doutor Bedinarsky que está aqui conosco, né, trazendo toda a sua experiência. E realmente o Ministério Público ele tem ajudado muito, em especial no combate à corrupção, a dar um rumo. Acho que as coisas, por mais desânimo que às vezes o brasileiro sente com relação à corrupção, a gente sabe que muita coisa vem ajudando. Um dos pontos, doutor Bedinarsky, que a gente sente que ainda falta um alinhamento com relação ao desenvolvimento é a insegurança jurídica hoje. Nosso país, não só é fruto da pandemia, mas fruto também de um país com grande desigualdade social que se acumula há muitos anos. A gente percebe uma força empreendedora muito grande do empreendedor brasileiro. Quando eu falo do empreendedor aqui, é daquele cidadão que quer cumprir a regra, que quer cumprir a lei, mas muitas vezes ele tem que ser estacionada essa movimentação em função de questionamentos de um órgão questionando outro, Ministério Público, governo municipal ou estadual ou até federal. Como é que o senhor vê isso? Como é que isso poderia ser equacionado para trazer mais segurança jurídica no ambiente do desenvolvimento? Kiko, excelente pergunta. Eu acho que um dos principais problemas, né, que a gente tem que colocar aqui é o distanciamento entre as instituições. Claro, o Ministério Público faz um bom trabalho, mas existem muitas outras instituições que fazem também um trabalho muito importante. Os tribunais de contas, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o próprio trabalho do Legislativo também como fiscal do Poder Executivo, os mecanismos internos de corregedoria e ouvidoria das chefias de executivo também funcionam a contento em muitas situações. Agora, o que existe é um distanciamento entre todos esses órgãos. O que a gente precisa fazer, na verdade, é uma integração de dados. Então, por exemplo, os promotores de justiça têm acesso a vários arquivos públicos, alguns, inclusive, que não são de acesso da população em geral, etc. Já existem programas que integram todos esses arquivos. Então é feito por um mecanismo de pesquisa aquilo que o investigador quer. Isso estou falando em outros lugares. Sim. E até dentro de empresas, por exemplo. Se colocam lá, tem um programa que coloca palavras-chave e aí
o próprio sistema busca em todos esses arquivos aqueles dados integrados. Nós ainda não temos isso. Eu sei, porque eu já participei de treinamentos. A pesquisa é feita arquivo por arquivo. Isso daí faz com que a gente procure agulha em palheiro. Outro problema que vem gerando muita insegurança jurídica é a questão da politização da aplicação da lei. A própria CPI em andamento no Senado mostra isso. E aí acaba atrapalhando bastante, porque conforme sopra o vento da política, muda-se a interpretação em relação às regras. Dou um exemplo aqui, a questão do impeachment de presidentes da República. Teve um presidente da República que ficou impedido de concorrer a cargos públicos durante X anos. E no outro caso seguinte, por conta, claro, da forma de composição política do Supremo Tribunal Federal, a presidente da República sofreu uma sanção pela metade. Exato. Né? Então ficou uma coisa assim, um tanto quanto contraditória. Aliás, né, doutor, me permita, antigamente ninguém sabia o nome dos ministros do STF. Hoje parece que eles se tornaram meio estrelas, né? Porque estão toda hora na mídia trazendo polêmicas, defendendo teses, né? Isso é um problema também, né? Porque é um órgão que deveria ser totalmente independente politicamente, mas eu acho difícil, né? Já visto que eles são indicados pelo próprio presidente da República, né? Começa por aí o erro, né? Acho que deveria ser por meritocracia, né, doutor? Não assim por indicação, né? E aí o que a gente observa? Nós tínhamos no início da Constituição Federal uma Constituição que já sofreu mais de 150 emendas, né? Falava-se, eu lembro quando eu estava na escola, que a Constituição anterior, de 1967, depois reformada em 69, era uma colcha de retalhos. Se usava muito essa expressão. O que seria, então, a Constituição atual, que já sofreu mais de 150 emendas? Nós tínhamos antes, como controle de constitucionalidade, ou seja, a primazia da aplicação da Constituição Federal, 2 instrumentos: a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Hoje o que nós temos? Descumprimento de preceito fundamental, súmulas vinculantes. E as súmulas vinculantes, que são editadas apenas pelo Supremo Tribunal Federal, qual segurança jurídica que elas efetivamente geraram? Na verdade, muito pouco diante dessas questões políticas que passaram a contaminar a Suprema Corte. Um ponto... desculpa. Claro, fica à vontade. Não, um ponto que nos preocupou bastante, né, é Jacareí, porque nós estamos no Vale do Paraíba, que é um celeiro de oportunidades, né? Quer dizer, tem todo mundo buscando essa região para o seu desenvolvimento. A suspensão do plano diretor da cidade. Nós já vimos 2 multinacionais irem embora de Jacareí por não ter clareza do plano diretor. 2 multinacionais, você afeta toda uma cadeia produtiva, desde o cidadão com uma qualificação menor com uma qualificação maior. Será que esse assunto pode ser despolitizado do ponto de vista da gente ter uma discussão técnica e também com um cronograma mais rápido, na sua opinião? Porque ele foi judicializado e isso está a passos lentos, né? O Estado está muito grande. E o que a gente observa é que a arte de empreender está cada vez mais amarrada em licenças ambientais que deveriam ser exigidas apenas de empreendimentos complexos. E hoje, na verdade, o que a gente vê não é isso. Trava tudo, né? O que a gente vê é tudo travado. E é difícil também a quem faz o investimento essa questão da insegurança ou da instabilidade das leis. Por exemplo, um dia nós temos uma tomada com 2 pinos, outro dia, de repente, começa tudo a ser fabricado com 3. Quer dizer, que tudo vem assim, de cima para baixo, sem discussão. E daí não tem como, que tem tomada, que não tem como, ela vai e tira o pino do meio, né? Tem 3, mas tira um e a coisa funciona, né, Eloy? Resolve com um alicate, né? Vai fazer o quê? Não é o certo, mas não infelizmente... é o certo, mas acaba sendo, né, doutor? Mas é difícil, né, Kiko? Realmente empreender no Brasil é uma aventura. Eu me lembro que ano passado, quando se falava em margem do Rio Paraíba, por exemplo, eram 5 metros que não poderia ser construído. Depois foi para 20, depois para 15, depois foi para 100 metros. O que é? Cada época muda alguma coisa. E te pergunto, doutor, de quem é a culpa disso? São dos nossos governantes? São dos nossos legisladores? Eu imagino como é que deve ser o trabalho de um promotor de justiça quando ele vê frente a esses processos que cada um quer pegar a sua parte na fatia daquele momento ali. Eu acho, Clemente, que a raiz do problema está na Assembleia Constituinte de 1986 a 1988, que refletia um período de abertura política, mas um período muito plural.
E hoje o que a gente vê é que a democracia no Brasil ainda está tentando se encontrar. Está patinando, né? As pessoas querem um ambiente democrático. Não existe um ambiente para autoritarismo no Brasil que seja aplicado pela vontade da maioria. O que a maioria quer são instituições democráticas funcionando, mas elas estão compostas de uma forma muito heterogênea. As próprias chefias das instituições não conseguem definir uma política clara de atuação. E isso se reflete até desde a base, por exemplo, nas promotorias de justiça, até o Supremo Tribunal Federal. O que a gente vê são decisões contraditórias. Eles chegam a disputar quem é que vai julgar determinados habeas corpus, se será a turma ou se será o plenário. Criam-se exceções a partir de situações que antes eram muito claras, mas que de um tempo para cá o ramo jurídico vem perdendo a característica de ciência e se tornando realmente uma área de muita influência política. Doutor. Muito bem, depois do intervalo, pode ser, dona Giovana? Pode ser. Desculpe aí. Imagina. Até agora ela não perguntou e chegou a hora do aliás, passando a hora do intervalo, hoje conosco aqui, o retorno do Kiko Savai nas entrevistas. Obrigado. E como convidado, o doutor José Luiz Bedinaski, promotor de justiça em Jacareí. A hora 7h28. Repita. 7h28. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h42. Repita. 7h42. Muito bem, voltamos com a nossa entrevista aqui, Kiko Savai. Muito bem, bom, falando com o doutor Bedinaski, né, promotor de justiça de Jacareí, eu vejo Jacareí como uma das grandes oportunidades. São José já se destacou no seu crescimento aqui no Vale, mas Jacareí tem todo e o mesmo potencial, a gente vê isso, né? O plano diretor é um dos pontos que está travando ali a cidade. O projeto Arboville, que está acontecendo ali do lado direito da Dutra, indo para São Paulo, é um projeto altamente planejado, né? Do ponto de vista ambiental, número 1, do ponto de vista de infraestrutura, né? Mas, às vezes, eu tive lá antes de ontem, por exemplo, até o prefeito falou aqui na rádio de levar iluminação naquela estrada Biagino Tchefe. Às vezes a velocidade do poder público, isso não é uma crítica, mas não acompanha todo o potencial que tem na geração de emprego. A construção civil, ela é um setor que ela movimenta uma cadeia gigante, né, de emprego, de tudo isso. Então, doutor Bedinaski, esse foco realmente aí do plano diretor para Jacareí, de tentar olhar Jacareí e São José já como uma região, né? Nós temos uma região metropolitana. Como é que o senhor acha que a gente pode tentar tirar o foco de pequenas coisas burocráticas e olhar para esse crescimento que está na nossa frente? O caminho, Kiko, a meu ver, é menos Estado e mais poder à iniciativa privada. Eu sei porque moro num condomínio no centro da cidade, lá em Jacareí, está saindo uma avenida totalmente realizada pela iniciativa privada, num ritmo muito mais acelerado do que costuma fazer o poder público, não importa qual seja o governante, porque não enfrenta toda aquela questão da burocracia e simplesmente pega o ok do poder público para fazer. Não tem a sigla partidária, né, doutor? Não tem a sigla partidária. Não tem a sigla partidária, até o partido é o desenvolvimento da cidade. E Jacareí, Carlos Sena conhece muito bem, é um local privilegiado do ponto de vista topográfico. Sim. Não existe um centro da cidade tão plano quanto o de Jacareí, tão favorável à construção. A cidade, ela foi toda projetada com 4 saídas chamadas variantes, onde se deixaria a cidade preservada no ponto residencial e todo o caminho industrial voltada para a Via Dutra. Depois foi construído um novo polo industrial do outro lado da rodovia, também em topografia privilegiada, e agora ao lado um grande bairro.
próximo a um outro grande bairro também de alto poder aquisitivo. Ou seja, Jacareí tem uma possibilidade de crescimento, até pelo ponto, pela localização geográfica também, que é privilegiadíssima. Acho que Jacareí, se fizer uma integração naquele outro lado da Dutra, a São José dos Campos, desenvolverá muito áreas privilegiadas dos dois municípios. O Vale do Paraíba tem muito a crescer em seu portal, que é de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava em diante. Nós lideraremos, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento econômico do Estado. Inclusive, tem muita coisa que a gente precisa estar atento, ô Clemente, e unido. Sim, claro. Porque o Estado, união é tudo, né? O Palácio dos Bandeirantes lá do governo do Estado sempre tem uma tendência a olhar mais para a região de Campinas. Olha o que virou você potencializar aquele aeroporto Viracopos. Né? Nós temos aqui um aeroporto parado. E o pior, nós já nos acostumamos com isso. E o aeroporto não é de São José, é da região. Isso aqui movimentado também traz uma importância regional muito grande. Aliás, Kiko, eu quero até colocar aqui o doutor Brinaschi. Há quanto tempo o senhor ouve falar que Jacareí teria a terceira ponte? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Só agora isso está sendo praticamente concretizado, doutor. E agora parece que ali na região onde o senhor mora também já existe uma outra ponte sendo construída, ou será construída, na verdade, eu não tenho muito bem essa informação, mas ouvi um comentário, que é na verdade o pessoal da Lavalpa, né, os empreendedores da Lavalpa, que estão também investindo na cidade para o crescimento, como é o caso da Terra Simão, do outro lado da Via Dutra. Isso é muito importante, né? Essas duas pontes, elas serão fundamentais para a malha viária da cidade, para o desenvolvimento econômico, porque ela está integrando essas variantes, essas 4 variantes que eu mencionei, que são as artérias da cidade. Jacareí não precisa de um anel viário, porque a cidade ela já foi projetada para sair a Dutra. Então, vivemos realmente um momento de desenvolvimento, não podemos parar agora, porque Jacareí, em breve, colaborará muito para o desenvolvimento de São José dos Campos, que é a liderança no polo regional. Doutor, o tempo está se esgotando, doutor Bernardo, porque uma outra pergunta para fechar aqui a nossa entrevista hoje, com relação ao trabalho de vocês ali no Ministério Público Estadual e também da Defensoria Pública. Existe diferença, doutor? Existe. A Defensoria Pública, ela atende os casos individuais da população carente. Também tem legitimidade para a propositura de ações civis públicas. Muitas vezes o faz até em parceria com o Ministério Público. Mas o Ministério Público ele tem um outro perfil, que é a defesa de interesses meta-individuais, questões coletivas, interesses difusos, ou seja, a promotoria procura verificar as coisas de uma forma mais ampla, mais macro, tem uma visão nós temos que ter uma visão de um todo, e as promotorias entre si estão bem integradas na comarca, tanto as promotorias criminais quanto as cíveis, agindo sempre de uma forma articulada. Tá certo. Então, só me resta agora agradecer ao Kiko Savai, mais uma vez, voltando aqui à sua bancada às quartas-feiras, e também ao doutor Berinaschi, que aceitou o nosso convite para falar sobre justiça, sobre Ministério Público. Muito obrigado, doutor. Sucesso a vocês. Estamos sempre às ordens. Muito obrigado, Clemente, a todos aqui, aos ouvintes, e ao doutor Berinaschi, que com clareza trouxe uma visão próspera para o desenvolvimento coletivo. Muito bom. E com certeza até outros convites virão pela frente, viu? Obrigado, Clemente. Foi um prazer rever os amigos aqui da Jovem Pan, o Carlos Sena, a Giovana. Aproveitar também para mandar um abraço para todos os ouvintes. Em especial, um beijo à doutora Pati, que nos acompanha aí pela internet. Tá certo, então. Um abraço, muito bom dia. A hora? 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.